Bom, destacando a economia, Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã. Denise. Exatamente, nós estamos na linha com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Doutor Maílson, bom dia. Bom dia, Denise. Doutor Maílson, duas notícias ontem preocupantes em relação à evolução das contas públicas. De um lado, o governo Temer decidiu manter o reajuste do funcionalismo para o próximo ano. Isso vai provocar aí uma expansão das despesas com servidores a cerca de 14% acima da inflação. E, por outro lado, ele está negociando com o STF uma fórmula para conseguir viabilizar aquele reajuste que já foi proposto pelo Supremo, elevando a remuneração dos ministros para a faixa um pouco acima dos R$39 mil. Em troca, eles podem perder auxílio moradia. Está se tentando viabilizar alguma fórmula para que seja mais aceitável essa ideia. Agora vai contra qualquer proposta de ajuste mais sério, inclusive a equipe econômica era contra o reajuste. Isso mesmo, Denise, tudo isso é muito lamentável. No momento em que o Brasil tem 13 milhões de desempregados, mais uns 10 milhões ao desalento, uma crise fiscal grave, é possível a um grupo privilegiado da sociedade ter o seu salário reajustado, né? Esse grupo, o do Judiciário e do Ministério Público, esse grupo está entre os 1% mais ricos do país. Além disso, Denise, é um grupo que tem acesso ao poder. Nós vimos ontem e hoje os ministros do Supremo, eles tiveram acesso ao presidente da República para pressionar, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara. Qual é o trabalhador, o mesmo sindicato de trabalhadores que tem esse acesso privilegiado? Além disso, a lógica do reajuste, a compensação, é sem pé e sem cabeça, ou seja, você dá o reajuste para o Judiciário, para o Supremo, e em troca eles renunciam ao auxílio moradia. Ora, o auxílio moradia é escandalosamente irregular. Não faz sentido o Estado pagar auxílio moradia para juízes que têm um apartamento na cidade onde trabalham. E alguns deles são casais. Os dois, marido e mulher, recebem o auxílio moradia e moram no mesmo apartamento que é deles, não é? Então, o que é? Uma coisa que era ilegal fica legal agora, porque ele está incorporado aos vencimentos do ministro Supremo. E como todos sabem, por conta de uma outra das consequências negativas da Constituição de 88, fruto da pressão desse corporativismo poderoso, indexou o salário de juízes de todo o país dos ministros do Supremo. Então você tem estados quebrados, como o Rio de Janeiro, que é uma coisa horrorosa que está acontecendo lá, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, na verdade todos estão caminhando para a falência e agora serão obrigados a reajustar o salário dos seus juízes, dos seus promotores. E por que não dos demais funcionários públicos? Realmente é uma coisa muito lamentável, né? Além disso, como tem o teto de gastos, Denise, como é que compensa isso? Porque o teto não pode ser ultrapassado. Isso vai implicar uma redução dos gastos públicos em áreas essenciais para o desenvolvimento do país, como o investimento em infraestrutura, o financiamento de ações de ciência e tecnologia, programas para melhoria da prestação de serviços aos cidadãos, aos contribuintes, não é? Realmente, por todos os aspectos, isso é muito lamentável. E por último, tudo indica que isso fere a lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal contém restrições à concessão de salários, de aumento de salários e outros benefícios em épocas de eleição, não é? E Denise, isso tudo para um grupo, esse grupo nos últimos 20 anos, do funcionalismo público como um todo, recebeu um aumento real de 60%, enquanto o setor privado, os trabalhadores do setor privado, só 10%. E mais, estudos do Banco Mundial mostram que para funções semelhantes, de mesma complexidade, o funcionário federal ganha 67% mais do que o seu correspondente do setor privado. Agora, mais do que o impacto financeiro, Tomás, fica aquela preocupação com a politicagem, com a força corporativista que pode pesar também a partir do próximo governo. E uma das justificativas apresentadas por Temer é que os candidatos à presidência não mostraram grande preocupação com essa questão do funcionalismo. Na verdade, se tenta fazer um acordo, houve participação nas negociações também dos presidentes aí da Câmara e do Senado, eles tentaram chegar a esse acerto, dando aí
como justificativa o fim do auxílio moradia, que, como o senhor disse, é irregular em boa parte dos casos. Agora, o exemplo é péssimo quando se pensa em ajuste para valer e uma mudança estrutural da condução da política econômica, né? Denise, e mostra mais uma vez, você tem toda a razão, mostra mais uma vez que no sistema político brasileiro, o parlamentar do Congresso, da Câmara, do Senado, ele é socialmente responsável pelos seus atos no campo fiscal. Ou seja, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República ficaram de bonzinhos perante os ministros do Supremo e membros do Judiciário. E quando isso dá errado, a conta vai para a sociedade e da sociedade para o presidente. Só que nesse caso é mais grave ainda, porque eles fizeram um acordo, o bolso dele não vai sofrer, e isso vai impactar o próximo governo. É uma herança negativa que o governo Temer e todos esses grupos de privilegiados estão deixando para o próximo governo, cuja vida vai ficar mais difícil para promover os reajustes que colocam o Brasil de novo na trajetória do crescimento. E, finalmente, Denise, isso é uma coisa típica de presidente politicamente fraco. Você veja o mal que faz ao país um presidente politicamente fraco. No fundo, o presidente Temer e os membros do Congresso, o objetivo é ficar popular. O Temer, no fundo, ele imagina que agradando o funcionamento público, ele ganha alguns pontos de popularidade, que me parece é pouco provável. Como vai, ministro Eduardo Moreira falando, bom dia. Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia. Realmente o que o senhor está falando é verdade. Esse aumento, só para colocar em perspectiva, eu estava falando um pouco antes, que equivale, só o aumento de 6,9 bi, quando você soma todos os poderes, equivale a 2 vezes o gasto anual do Ministério do Meio Ambiente, a 6 vezes o gasto anual com o Ministério de Turismo, né? Então, assim, só para relativizar para o nosso ouvinte. Mas uma pergunta, o senhor que já esteve lá, esse primeiro ano de um novo presidente é um ano muito curioso, né? Porque é o ano onde a população mais espera por causa de todas as promessas que foram feitas durante a campanha, mas é também o ano onde ele tem menos grau de liberdade, porque a maior parte do orçamento está praticamente engessada por causa do ano anterior, por causa da herança, usando a palavra que o senhor usou, que o antigo governo deixa para ele. Como é que é lidar com essa expectativa da população por mudanças rápidas e esse pouco grau de liberdade que existe no primeiro ano quando você está lá? Ora, Eduardo, essa é uma bela análise que você está fazendo aí, sabe? Na verdade, é muito mais difícil do que a gente pensa, porque o próximo governo terá um desafio que não foi enfrentado na mesma dimensão por nenhum outro na história recente do país. Ele vai receber o país quase quebrado, e ele precisa aprovar uma reforma previdenciária logo na partida do governo, para ser promulgada a emenda constitucional ainda em 2019. Há uma expectativa não apenas da população de que o novo governo resolva os problemas do desemprego, dos baixos salários e assim por diante, do acesso à saúde, mas tem uma expectativa do mercado financeiro. O mercado financeiro comprou uma ideia de que, embora o Brasil esteja caminhando para bater no muro, que é o colapso fiscal, o que significa que em algum momento o Tesouro se tornaria insolvente, os participantes do mercado aqui e lá fora compraram a ideia de que qualquer que seja o governo, vai haver uma reforma da Previdência Social. E se esse primeiro ano do governo ele não conseguir isso, a situação se deteriora muito rapidamente, ele perde popularidade muito mais rapidamente. E por isso que essa decisão agora do presidente Temer, ela aumenta a dificuldade de enfrentar essa realidade. O que se diz é que um presidente terá uma lua de mel, então nos seus primeiros 100 dias, né, isso é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos no governo Roosevelt, em 100 dias ele tem um período de graça em que ele pode adotar medidas mais duras que a população vai entender. Eu não sei se isso vai acontecer no próximo governo. Muito obrigado. Tomailson, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Um bom dia para vocês todos.